Resolução de questões da UNI, caso questão de 2024, de nível fácil. O que a questão fala? A temperatura que a água chega na casa de Toninho é fria, sendo desconfortável para o banho. É por isso que ele liga o aquecimento elétrico do chuveiro. Este pode funcionar no modo verão e no modo inverno. Toninho não possui consciência do consumo de energia no uso do chuveiro elétrico, logo suas ações tornam-se energeticamente ineficientes. Sobre essa situação, determine a alternativa correta. Antes da gente começar aqui a resolver a questão em si, a gente tem que entender qual que é o objetivo da UNI. No objetivo de eficiência energética, certo? Mas o que é que seria a eficiência energética? Ou seja, não é para você não gastar energia, mas sim você gastar de uma maneira mais produtiva. Um exemplo clássico, a gente pode imaginar que aqui eu tenho um retângulo. Considera que eu sou esse ponto azul e eu quero chegar ao ponto marrom, certo? Então, para eu chegar ao ponto marrom, eu tenho algumas possibilidades. Ou seja, eu posso ir por aqui e por aqui. Ou eu posso vir por aqui e por aqui. Ou posso fazer melhor, eu posso ir aqui pela diagonal. Então, o que é que acontece? Das três maneiras, eu consigo chegar no ponto marrom. O que é eu chegar no ponto marrom é meu objetivo, certo? Porém, se eu for aqui da primeira maneira ou da segunda, vocês percebem que o gasto de energia vai ser basicamente o mesmo. Só que quando eu vou da terceira forma, eu tenho um gasto menor e sou mais produtivo. Então, basicamente, é isso que a UNI ela quer. Ela quer que vocês sejam, né, no caso, eficientes. Então, ela quer eficiência, certo? Então, o terceiro caminho, ele é mais eficiente do que o primeiro e o segundo. Então, esse é o objetivo da UNI, ser eficiente, ser mais produtivo, gastando a menor quantidade de energia, certo? Então, o que é que tem aqui na primeira questão? Na letra A, ele fala aqui: já que Toninho achou que a água estava muito quente, ele poderia reduzir a vazão de água para tomar um banho mais agradável. Se eu reduzir a vazão, eu vou aumentar o contato. Quanto menor a vazão, maior o contato da água. Ou seja, eu vou tornar a água mais quente. Então, aqui eu vou ter uma opção incorreta. Então, letra A está incorreta. Letra B. Caso escolhesse a posição desligada, o Toninho aumentaria a eficiência energética de sua residência. Não, ele estaria tomando um banho com água fria, né? Seria bem desagradável para ele, mas a questão de ser eficiente, né, energeticamente, ele não estaria atuando dessa maneira, ou seja, que também vai estar errado. Porque nem sempre, gente, aliás, ser eficiente não quer dizer que você não vai ter que gastar energia, mas sim gastar de uma maneira produtiva, uma maneira consciente, uma maneira que você consiga atingir o objetivo, né, mas gastando a menor quantidade de energia possível. Ou seja, aqui o que a questão quer é que ele tome o seu banho quente, mas que ele consiga amenizar a quantidade de energia que vai ser gasta naquele banho. E então a questão ela vai nos propor aqui algumas soluções, né, no caso, uma solução das alternativas para a gente conseguir entender qual que seria a mais adequada para eles ter essa eficiência energética. Na letra C, Toninho deveria ensaboar com a torneira fechada para reduzir o desperdício de energia e de água. Então essa aqui é a questão correta. Por quê? Se a chave do chuveiro vai estar fechada, então não vai estar caindo água, certo? Mas ele vai ter tomado seu banho quente, ou seja, ele se molhou com água quente, fechou lá o registro e começou a se ensaboar. Para se ensaboar, ele não necessita que a água esteja ainda caindo nele ou que a água esteja caindo no chão enquanto ele se ensaboa. Então aqui ele vai estar o quê? Vai estar sendo eficiente, ou seja, ele vai ter o objetivo dele alcançado e gastando a menor quantidade, né, possível, nesse caso, de energia. Então, a questão correta aqui é o item correto é o C da questão 1. No item D, o que é que ele fala? Além de ajudar a tirar a sujeira, a função da água em um banho é promover uma massagem térmica. Não necessariamente, né? E aqui também não tem nada a ver com eficiência energética. Então, sempre que for fazer alguma questão da UNI, sempre leve em consideração esse quesito, ó, eficiência energética. Isso aqui é a palavra-chave para você conseguir gabaritar a prova da UNI. E no item E, se escolhesse a posição verão no seletor de potência, a água sairia mais quente, totalmente equivocado. Por quê? Se eu escolher a opção verão, então a água vai ter que vir mais fria. Então aqui a questão, aliás, esse item
né, está incorreto. Então, primeira questão, o item correto é o item C. Questão 2. A animação abaixo acompanha Antônio no uso e no posicionamento da geladeira na cozinha. Identifique todas as ações que foram executadas por Antônio. Então aqui a gente vai ver a geladeira. A gente pode observar aqui que nessa geladeira, ó, que tem algum raio solar, né? Raios solares. A gente percebe que ele vai estar em contato com a geladeira. Aqui a gente tem uma distância considerável, né, dela para o fogão. E a gente sabe que o fogão, né, é uma fonte de calor, certo? Então vamos aqui analisar aqui as opções. Sobre as ações de Antônio nessa animação, qual aumenta a eficiência energética da geladeira? Primeiro item, deslocar o fogão para ficar ao lado da geladeira. Como eu acabei de demonstrar aqui, como o fogão é uma fonte de calor, quanto maior a fonte de calor próxima à geladeira, mais trabalho essa geladeira vai ter, mais energia ela vai ter que gastar para poder manter a temperatura baixa. Ou seja, deslocar o fogão para próximo da geladeira é contra, né, os princípios aí de eficiência energética. Então tá errado. Item B, colocar roupa para secar na serpentina externa da geladeira. Ou seja, aqui nessa grade, essa grade aqui, ó, que é a serpentina, certo? Nessa grade, algumas pessoas têm esse hábito de colocar roupa para ela secar. Só que a gente tem que entender que a grade, ela não tem essa função de secar a roupa. Ou seja, ela tem uma função para a geladeira, ou seja, no resfriamento da geladeira. Então, se eu colocar alguma coisa que esteja obstruindo lá a serpentina, que esteja impedindo essa troca, ou aumentando essa troca, enfim, de calor, eu posso estar, digamos que, dificultando o resfriamento desse equipamento. Então, o indicado é que você não coloque nada ali na grade da geladeira, porque isso pode acabar danificando ou pode acabar fazendo com que o seu equipamento tenha um maior consumo de energia, né, devido a esse item que você colocou que vai estar obstruindo essa passagem. Então o item B, o item B, ele vai ser falso, certo? Colocar a roupa para secar na serpentina é falso. C, deixar a porta da geladeira aberta enquanto come o sanduíche também é falso. Por quê? Se a porta está aberta, o ar quente vai estar entrando. Se eu tenho um ar quente entrando na geladeira, ou seja, ela vai ter que gastar mais energia, ter que trabalhar mais para poder manter a temperatura baixa. Então, item C está incorreto. Item D, comer sanduíche frio na temperatura do interior da geladeira, também está incorreto. Por quê? Porque o objetivo não é ser eficiente, então ele quer que a questão quer que a gente entenda que eu tenho que comer o sanduíche na temperatura adequada, porém gastando, né, o menor energia possível. Então aqui ele vai totalmente contra os princípios de ser eficiente. E no item E, ele fala tirar a geladeira do lugar para não ser atingida pelos raios solares. Então nesse caso aqui, analisando aqui as opções, a gente sabe que essa aqui é a opção correta. Por quê? Como eu falei no início da questão, esse raio solar que está aqui atingindo a geladeira vai aquecer ela. Se a geladeira vai estar aqui quente, né, vai estar aquecida, ou seja, ela vai ter que gastar mais energia para poder, né, resfriar. Ou seja, se eu afasto essa geladeira um pouco mais para cá, tirando ela dessa incidência de raio solar e não deixando ela tão próxima do fogão, então eu vou ter uma maior eficiência, né, energética da geladeira. A gente pode até comparar no caso, né, se fosse feito comparativo. Ele passou um mês com a geladeira recebendo raios solares, passou um mês com a geladeira não recebendo esses raios solares. Ou seja, ele iria perceber uma diminuição, né, considerável, né, no caso da geladeira, do consumo da geladeira, na sua conta de energia elétrica. Então, segunda questão, gabarito, item E.